Muitos homens e mulheres com boa posição e salário têm, além da esposa, mais 2 ou 3 mulheres, às vezes bem mais novas do que eles. Os jovens acreditam que são mais homens quando têm a namorada, a pita de sacar a cena, a coroa que banca. São pleias. Diz-se também que as moças, essas, para além do namorado, têm vários ministérios que ajudam nas diferentes despesas. Enfim, vamos lá ver como isso funciona. Este é o diretor Citoy, casado com a dona Amélia. Ele é uma pessoa muito ocupada. São reuniões para aqui, reuniões para lá. Para a Kátia e para a Nath, o diretor Citoy é um ministério, o das finanças. Mas não chega, a vida está difícil, porque a universidade está muito cara. A Nath, que namora com o Nuno, precisa de um ministério da educação, o senhor Nhanwaka, que é casado. Já a Kátia tem um swing com o Django, que também namora a Lina. O Django é um player, faz manutenção à dona Débora, coroa que é o seu ATM e que é esposa do Sr. Smith, dono de um lodge, que põe pressão na Bia, que trabalha na caixa do restaurante e que também solicita os préstimos da Terezinha. Mas paremos um pouco. Se todos estes relacionamentos implicam relações sexuais, isso significa que todos têm relações sexuais uns com os outros. Imaginem se o Django tiver o HIV. Então, pode ter passado para a Lina, para a Kátia e para a Débora. Portanto, todos correm o risco de serem infectados com o vírus, já que fazem parte da mesma rede de relações sexuais. E você, pertence a alguma rede? Pare e pense. Andar fora é maninga arriscado. Com apoio da USAID e Fundo Global. A saúde é uma coisa preciosa. Vamos cuidar da saúde, irmã. Hama dzangu inini ndinozwi Narciso Alberto, ndiri munhu unoyemba, ndiri munhu unoita nyambo kudakadzisa munhu wese. Hama dzangu, musaite zviro zvemusekenyera, musaite zviro zvekasuwada ngenguwa ino yatiri, inguwa yakashata, yakashatisisa. Hino kundoti chiro chisati chakugumira, unozviona kuita mvura mumabvi kuti apeno hawa aona ari kubatana nazvo, apeno ari kusongana nazvo, inini hazvindibati. Hama dzangu tinopera tikange tichiita musikazwa wakadaro. Chikumbiro chandinacho ngechekuti pese patinofamba ngatikarawe nyara nesabau, mwese mwatinohamba mune mabharadhi anomvura. Hazvina ndaa kuti ndakarawa kashanu kana kagumi kana makumairi. Chatinodikwana kudziirira upenyu hwedu, ngekuti kadzirira upenyu hwedu tinonga tichidzirira nguwa imweyo noupenyu hwamweni anhu atinonga tasiya kumba neatinonga taona nawo ngwanza. Kunyangwe muri mushapa pari panyumba tinodikana kusiya uya mukana unozwi distanciamento ge1,5 kuna kana kudarikapo napapo. Kunza kwazvo hazvidikwani kundobuda panyumba kuri kundoherereka musina palano na imwe musoro kundohamba basi neprograma hamuna. Munodikana kubudawo neurongwa hwakanaka kuti ndiri kubudira chiro chakati uye kubatana nyara. Mazuva mairi ano aya nhenda yeda yashatisisa madzangu, ngatisiye kunza kekubatana nyara. Rimweni dambudziko apa ratisikadi kuzwa ngere kupasana mabezho, akuchina mabezho kana nemarufu tiri kuzwa kuti hai azvichaiti kuti muende anhu akawanda, kunodikana numero yakati. Nemwo hama mafiri kwazwisisai kuti nguva ino yatiri haizi kunaka. Mushatwara bundu rokuti angana hazi kuuya parufu pangu. Handizvopi zvingadaro. Musakanganwe zvekupfeka mashkara aya, uye mashkara aya mukapfeka, pfekai mashkara mufukidza pese apa. Musapfeke mashkara basi makateredza, ngekuti tinoziya kuti nhenda iyi inobatwa ngepamusana pekufema. Inhenda inohamba nemhepo. Amweni rekuti amuditi maakusubiri, amusubiri. Uri kusubiri musoro mwenyu mukurangarira kwenyu. Uye kupfeka kunonga kwechiita mashkara, munodikana kuti munatse kuiti kwirindindi, ngaisanatse kuti kwiri. Ndo masoko andada kuti ndisiye, ngekuti aripo anopfeka mashkara aya, imweni iri kumucheto, imweni muromo uri panza, umweni mhino yakafukidzika. Mhino nemuromo zvese ngazvifuke bhurangeti. Saka tinodikana kuti tizwe mutemo unonga wechibhuyiwa mbakuru emunyika neanoonera ngezveutongo. Saúde é uma coisa preciosa. Vamos cuidar da saúde, irmã.
Pois é, dessa forma que começa a primeira edição do programa Saiba Mais, a primeira edição do ano 2021 chegou e chegou bem grande. Já sabe que esta é a tal simpática Vilma Nazaré. Estaremos juntos até aproximadamente, vamos lá ver, até onde Deus quiser, estaremos juntos a comandar esse barco, dizer que o programa de hoje será imperdível. Melhor aproveitar, chamar teus amigos, teus primos e assim em diante, ligar ou mandar mensagem, dizer que aquele programa já começou, o programa que te deixa muito informado. Pois essa é a nossa missão, deixar informados os nossos telespectadores, assim que é. Desde já aproveitar, desejar a todos, amigos ouvintes, feliz um ano, que este ano seja um ano de muito progresso e que seus sonhos se concretizem. Dizer também que o programa de hoje, sinceramente, terá um prato imperdível e também teremos um painel assim que é que dos nossos convidados iremos debater sobre a violência doméstica neste período da Covid-19. Temos registrado muitos casos de violência doméstica. Queremos saber dos nossos convidados aqui o que deve estar a acontecer. Por que há registro da violência doméstica? É que este período de confinamento as pessoas têm a tendência de querer agredir mais. Então, quando houver esse caso de violência doméstica, o que as pessoas poderão fazer? Esse e outros assuntos estará informado aqui. Então também poderão ter a possibilidade de poder interagir também conosco. Então vai ficar com calma. Isso com calma, porque nós mesmos iremos vos deixar mais informado ainda. Dizer que hoje não irei trabalhar sozinha, irei trabalhar com meus dois cameramen, dizer que é o... Vamos lá ver, espetar minha cabelinha aqui, já está. É o Benjamin Nimbi, que está na câmera 1, e na câmera 2 é o meu colega Gabriel. E lá do outro lado também tem o nosso colega Manuel José, e este grupo irá deixar o vosso dia mais agradável ainda, dizer que o programa de hoje, sinceramente, não vão perder, por isso é que é só ficar ligado ao nosso programa. E aproveitar desta feita, felicitar a si que completa mais anos de vida hoje. Feliz aniversário, que esta data repita-se por muito longos anos. E para si que está incomodado, rápidas melhoras, fica a dica, nada de automedicação, mas sim dirija a uma unidade hospitalar para ter mais atendimento com os pessoais de saúde mais qualificados, porque provavelmente poderá se automedicar, quem sabe não é o problema que você sentir, quem sabe pode ser uma situação mais grave ainda. Por essa questão é muito importante que se dirija a uma unidade sanitária para ter mais cuidado com o pessoal qualificado. E falando de uma coisa de motivação, dizer também que hoje traremos um prato imprescindível. Sinceramente, estou com água na boca. Que prato é esse? O que Vilma está a falar? Fica calma aí. É só ligar para teus amigos, ligar para teus primos, tuas amigas, assim diante, dizer que o programa já começou. O ano 2021 terá muitas novidades para si. Vocês também poderão sentir interagido. É tão simples. Vai com calma. Deixa eu dizer qual é a novidade deste ano. Vocês poderão mandar o vosso vídeo para nós. Depois irei informar como é que vai ser. É uma forma de vocês poderem interagir conosco. Poderão mandar a partir do WhatsApp. E também poderão comentar na nossa página do Facebook, que é tão simples. É só Televisão Comunitária de Chimoio. Poderão comentar muita coisa. Poderão também questionar sobre os temas que aqui debatido. Poderão também dar a vossa sugestão. Como é que vocês gostariam que o programa 2021 da Televisão Comunitária de Chimoio, que este é um programa que te aproxima. Então é só você entrar na nossa página do Facebook, só clicar, escrever Televisão Comunitária de Chimoio, terá muita novidade. Então vocês poderem dar a vossa sugestão também de temas, nós aceitamos também. E, se possível, também poderemos ver como é que vamos criar essa possibilidade de vocês poderem mandar o vosso vídeo de culinária. Dizer passo a passo qual é o prato que vocês gostam de comer. Então, é só mostrar o vosso dotes. É assim, estou a falar muito pouco. Eu sempre tenho começado um programa desta forma, com uma mensagem de motivação. Mas desta vez eu não vou falar, mas sim vou aproveitar desta feita, pedir para o meu colega Manuel José para colocar o vídeo de motivação. E depois teremos os nossos convidados para poder debater esses e outros assuntos, falando sobre a violência doméstica. Se por acaso já passaram um caso de violência doméstica ou conhece alguém que está passando uma situação de violência doméstica, é tão simples.
os nossos convidados irão responder. Eu não. Mas para essa questão não cede ali, fique ligado ao nosso programa, porque hoje traremos muita coisa boa para si. E até já, não cede ali. Manuel José, agora é contigo. Nessa era de crescentes distrações, é fundamental encontrar meios de manter o foco e lembrar que a vida é breve e frágil. Afinal de contas, o que é a vida? Eu gosto de sempre pensar na vida em blocos de 10 anos. E isso sempre me faz refletir da seguinte maneira: se eu tivesse a convicção de que eu não estaria aqui daqui a 10 anos, o que eu ia fazer? Se um médico dissesse para mim: olha, é certeza, você tem 10 anos. Você vai continuar fazendo as coisas que você faz? A sua agenda vai continuar sendo a mesma? Você vai continuar gastando tanto tempo em coisas supérfluas? Você vai continuar deixando que distrações controle a sua agenda? Essa é a vida que eu estou querendo levar? Com as pessoas que eu quero? Perguntem o que estamos fazendo de nós mesmos. O que eu quero? Onde isso vai me levar? Quem sou eu? Isso me torna ou não feliz? A vida é muito curta, gente, é muito rápida, é muito passageira para que se perca tempo numa existência medíocre, numa existência pequena, numa existência fraca. É muito pouco tempo para isso. Somos sempre desencorajados a falar ou mesmo a pensar sobre a morte. Mas compreendi que a preparação para a morte é uma das coisas que mais podem nos fortalecer, traz clareza à nossa vida. Um ícone dos nossos tempos, Steve Jobs, diz assim: lembrar que estarei morto em breve é a ferramenta mais importante que já encontrei para me ajudar a tomar grandes decisões. Porque quase tudo, expectativas externas, orgulho, medo de passar vergonha ou falhar, caem diante da morte, deixando apenas o que é mais importante. O ser humano, individualizado em suas próprias buscas, perde a consciência de sua identidade. Ele perde a consciência de quem ele é. Ele perde a consciência do que é a vida. A vida, o que é a vida? Perde a capacidade de perceber que a vida é breve. Meu amigo, se eu tenho consciência de que a vida é breve, eu preciso aproveitar cada segundo da vida e lembrar que a vida é breve e frágil. Se pudéssemos ter consciência do quanto nossa vida é passageira, talvez pensássemos 2 vezes antes de jogar fora as oportunidades que temos de ser e de fazer os outros felizes. Não sabemos por quanto tempo estaremos enfeitando este jardim e descuidamos. Cuidamos pouco de nós, dos outros. Nos entristecemos por coisas pequenas e perdemos minutos e horas preciosos. Reclamamos de que não temos ou achamos que não temos o suficiente. Cobramos dos outros, da vida, de nós mesmos. Agora, hoje, ainda é tempo de reconstruir alguma coisa. Não olhe para trás. O que passou, passou. O que perdemos, perdemos. Olhe para frente. Ainda é tempo de apreciar as flores que estão inteiras ao nosso redor. Ainda é tempo de agradecer pela vida, que mesmo passageira, ainda está em nós. E depois desse vídeo de motivação, falando um pouco o que é a importância da vida, nós estamos aqui com o nosso primeiro convidado, enquanto a outra vem chegando. Nós hoje iremos falar sobre violência doméstica neste período da Covid-19. Gostaria primeiro que o senhor Agostinho pegasse o microfone, de se ligar. Enquanto isso, dizer que nos últimos dias têm se registrado muitos casos de violência doméstica, outros ainda ocultados, mas nós que vemos no nosso dia a dia, há registro de violência doméstica.
Boa tarde, doutor Agostinho. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Gostaria primeiro que saudasse os nossos telespectadores. Boa tarde, agradecer aqui ao Instituto de Comunicação Social, a todos os telespectadores e estes todos presentes aqui no programa. Ok, muito obrigada. E o pai, sinceramente, tem sido um grande aliado para a televisão comunitária de Chimoio. Em qualquer circunstância, está ali mesmo. Muito obrigada mesmo por ter sempre aceito o nosso convite. Obrigado mais uma vez. Ok, vamos começar com o nosso tema do dia, tema do planeta, onde estamos a falar sobre a violência doméstica neste período da Covid-19. Para antes dizer o que é a violência doméstica ou quais são os tipos de violência doméstica? Violência doméstica é todo comportamento rejeitado dentro de uma determinada família, que consiste num arranhão, num chute, num empurrão. Estamos em fase de uma violência doméstica física. Para além da violência doméstica física, temos também aqui a violência doméstica social. Violência doméstica social consiste em um dos parentes da família proibir sua esposa ou filho de não conversar com outros familiares ou mesmo com o vizinho. Então, limita-se a ele, limita a outra parte, um dos parentes, para poder inserir-se na sociedade. Também temos a violência doméstica patrimonial. A violência doméstica patrimonial consiste, geralmente, os homens é que tem protagonizado este tipo de comportamento. Não pega esta água porque é minha, é do papá, água mineral, ou mesmo controle excessivo das panelas, ou mesmo não faz as despesas devido a uma sociedade. E para além disso, temos mais a violência doméstica sexual. Na verdade, a relação sexual deve ser uma relação de consentimento das duas partes. A satisfação deve ser das duas partes. Pelo fato de eu ter a minha esposa, não quer dizer que eu sou que devo me procurar satisfazer-me. Ela também precisa. Quando ela não está disposta, está doente, eu devo perceber. Então, há esses vários tipos de violência doméstica e que está a se fazer sentir nesta sociedade em que estamos. E olhando para os tipos de violência já mencionado, falando de violência física, violência sexual, violência patrimonial, violência física, quais são os tipos de violência mais recorrentes que o PAS já reportou, olhando para este período? Nas nossas triagens, no nosso assessoramento jurídico que temos feito no Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica e Paz, temos deparado com grande índice de violência doméstica física, violência doméstica patrimonial e violência doméstica social. Por que digo isso? Geralmente chegam lá para poderem separar. Estou a falar daquelas pessoas unidas de fato, que ainda não celebraram o matrimônio. Pese embora também cheguem alguns querendo assessoria para o divórcio. Se nós formos a investigar qual é a gênese desta separação, está lá detrás uma violência doméstica física. Só que a outra parte ignorou, não foi denunciar. E ela só o que quer é separar porque já está cansado com o marido, sempre lhe espanca, proíbe de conversar com seus familiares, não gosta dos seus familiares, nem os vizinhos, ciúmes exagerado. Violência doméstica também é psicológico, chantagem. Então, são esses tipos de violência doméstica que nós temos visto. Mas, quando chega lá no Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica, não chega como se fosse uma violência doméstica. E raras vezes que as pessoas vêm expor como caso meramente de violência doméstica, mas sim como de separação. Mas, por lá de trás, está lá uma violência que até merecia um processo independente que é crime. E para além de separação, está bom, quer separar. Quid quanto à violência doméstica física, o arranhão que você deu, o chute, o empurrão que você deu, a ameaça que você fez. Esse é um processo crime. Separar, sim, vamos separar, mas também deve ser responsabilizar a outro processo crime. Eu poderia já surgir essa questão, porque eu queria saber a questão do legislador, como é que olha
porventura pode ser a vítima, né? Ou a mulher ou o homem em si, no sentido de querer reportar essa separação, mas acaba se esquecendo deste lado da violência doméstica que a mulher sofria. Porventura, é um homem que já pede a separação. Se provavelmente houver esse caso, como é que olha? A mulher, num determinado período, sofria a questão de violência doméstica, mas o homem, chega a um certo momento, pede essa separação. Como é que como que o legislador já olha? Será que vai, mesmo o homem tiver a razão de querer se separar, mas ele também, no período deste casamento, cometeu um crime? Será que o legislador começa já a olhar atrás de qual foi o percurso da relação? O legislador foi muito cauteloso sobre esta questão. Antigamente, o crime de violência doméstica era um crime particular, que a queixa dependia da própria vítima. Mas, com grande índice, certas pessoas perdiam vida. Existia um lema que dizia que na briga dos casais ninguém se mete. E mesmo as pessoas não se metiam. Só que no dia seguinte via a pessoa estar mal e acabava de perder a vida. E o legislador mudou, para além do crime de violência doméstica ser um crime privado, passa a ser um crime público, que qualquer um pode denunciar. Um dos familiares, a própria vítima, um dos vizinhos, qualquer pessoa pode denunciar. E nós, nesta nossa triagem, na assessoria jurídica, costumamos advertir, aconselhar a parte que sofreu para poder abrir outro processo crime que deve começar na esquadra mais próxima, onde tem lá o gabinete do atendimento. Isso é vítima de violência doméstica. Só que o que acontece? Os nossos utentes, ou a nossa sociedade, eu não sei, é questão da civilização, da própria cultura jurídica, não tem? Preferem separar. E até alguns nós começamos e iniciamos a dar o processo, só que com o decorrer do tempo, ela desiste. Mesmo assim, o processo continua até lá. Mas tem um impasse que nós sofremos. Este impasse qual é? Vamos supor que o crime de violência doméstica que é mais vulgar é violência doméstica física. Em algum momento, temos aí o crime de ofensas corporais, é acompanhado com crime de ofensas corporais. E para poder provar, é necessário que a pessoa, in loco, ao mesmo tempo, vá ao hospital para ter o diagnóstico médico, para poder aferir se, na verdade, a pessoa foi violada, foi agredida e teve traumatismo ou mesmo um arranhão, aquilo que dá um crédito como ônus, como prova, de modo que o juiz possa tomar uma decisão. Mas alguns vêm dizer isso depois de... Faz-me isso há 3 anos ou há 6 meses e é difícil. E é difícil. Nós só corremos com a parte da legalização da própria separação ou o divórcio. E em caso de violência física, o que a lei preconiza quanto a isso, a questão de criminalização deste caso? O crime de violência doméstica, qualquer seja a modalidade, é punido primeiro pela pena de prisão. A pena de prisão varia de 2 a 8 anos, dependendo da gravidade. Da gravidade que teve a ofendida. Mas existem certas agressões que até vão causar a morte. Pode chegar até 16 anos ou 20 anos. E não vai depender da gravidade, o recurso como usou, que instrumento usou, em que momento se foi proporcional, se queria, na verdade, já até daquela maneira ou não. Porque às vezes pode acontecer um empurrão, mas a pessoa descuidar e cair num sítio sensível e cair. Mas a pessoa não tinha intenção. Porque não se toma, o juiz não pode só tomar as decisões porque aconteceu o fato, resultou. Há aí a consumação dos fatos. Mas quais são as circunstâncias, os procedimentos, modus operandi para poder conseguir, até para poder produzir aqueles resultados. Por isso que um caso é um caso. Eu posso cometer o mesmo crime, você cometer o mesmo crime, mas termos penas diferentes.
depende da intenção do agente e do modo que usou, os instrumentos que usou e a parte que deu o golpe, que desferiu o golpe, se é parte sensível ou não parte sensível. E olhando a questão de denúncias, como já fez menção que anteriormente, as pessoas que dirigem ao IPAJ a questão de separação e o que está a acontecer para que as pessoas não possam denunciar em caso de violência doméstica e não só qual é o trabalho que o IPAJ está a fazer para que haja casos, para que as vítimas em si possam denunciar casos do gênero? Nós sempre temos um departamento de educação cívica e este departamento que é responsável fazer campanhas nas aldeias, mercado, rua, para podermos espelharmos, advertir, dar conselho jurídico e desencorajar este tipo de comportamento de violência doméstica. Tenho aqui, esse é um dos cartazes ou panfletos que nós temos usado, está mesmo escrito aqui, Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica para Stop Violência Doméstica. Okay. Nós não trabalhamos apenas no tribunal ou dentro do gabinete, mas também na sociedade. Ok, quer dizer que são um dos trabalhos que tem um trabalho sim de educação cívica. Mas para termos sucesso depende da própria sociedade. A própria sociedade ou a própria vítima que sofre, que são vítimas de violência doméstica, tem também uma repercussão, uma pressão que vem na parte dos familiares daquele homem na qual cometeu este crime. É pressionado. Okay. Vai tirar meu filho que meteste nas celas. Os familiares não se importaram naquele momento que a sua nora era espancada, era violentada, mas por ver que a pessoa que cometeu este crime já está nas celas, pressionam. E, se formos a ver, envolve muitas famílias já, pesadelo. E não só. Se calhar aquela pessoa, ou muito mais, aquela pessoa que comete este tipo de crime, se querermos ver, a maioria são provedores de alimentos. São esses que têm o poder financeiro, que traz o mantimento em casa. E as crianças... um dos motivos com que a vítima não possam denunciar. Já começa a pensar... Aí está, aí está. E nós ficamos sem como. Sim. Até uma pergunta que poderia surgir é, será que os aspectos culturais acabam condicionando com que a vítima não possa agir imediatamente em casos de violência doméstica? Essa pergunta a doutora Agostinho irá responder já depois do nosso curto intervalo, para que estão os nossos convidados, os nossos telespectadores assim que são convidados para que fiquem ali mesmo, bem sentadinho, acompanhar esse nosso programa, porque o nosso convidado aqui terá mais coisas boas para si e tirar algumas dúvidas em volta da violência doméstica. Não sai dali, vamos conferir um curto intervalo e voltamos já. Junte a sua família e amigos. Prepare o seu coração e marque um encontro com Deus. Porque o Gospel Show está de volta à sua tela. Ouça palavra de salvação e música de adoração. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui no programa Gospel Show da televisão comunitária de Chimoio. Vamos, na verdade, continuar a disseminar a paz, sempre baseados na palavra de Deus. O nosso lema
é a paz, a união e reconciliação. No lar, quando não há paz, não é lá. Aí se mostrou. A saúde é uma coisa preciosa. Vamos cuidar da saúde, irmã. Eu sou Célio Figueiredo. Para quem não me conhece, sou artista, sou cantor. Considero eu que a Covid-19 é uma pandemia de uma complexidade muito grande neste momento e acho que estamos todos informados sobre isso. Todos os esforços do governo, das organizações mundiais, etc., serão um fracasso se nós não cooperarmos com as medidas que eles, portanto, pedem a nós e eles próprios cumprem também. A melhor vacina, na minha opinião, é a prevenção e a prevenção. Lavagem das mãos, uso da máscara, distanciamento. Eu próprio abandonei as minhas atividades como artista para proteger a minha família, para proteger a vocês todos. Previnam-se, malta. Precisamos uns dos outros. Façam um favor à humanidade. Sempre quando sair de casa, saia com a máscara. Não tire a máscara, não use a máscara porque vem a polícia ou porque vem alguém que nos pode... Eu acho que não. A saúde é uma coisa preciosa. Vamos cuidar da saúde, irmã. Eles estão a conseguir conquistar os seus sonhos. Dentro de pouco tempo estarão formados. Saem do Instituto Industrial Comercial Ngungunhana com uma profissão para a vida. Eu sei que muito bem que vou servir meu país a respeito da área que eu estou seguindo, da mecânica industrial. Porque eu preciso mesmo oferecer mesmo todos os meus esforços, o meu conhecimento que eu tenho adquirido aqui, e para que o país possa se desenvolver um dia e sermos engenheiros nacionais, porque temos visto cada vez mais os engenheiros são estrangeiros, a maioria. No meu caso, aprendi muita coisa, que é fazer um casquilho, como tornear, como fazer uma peça simples, como fazer uma peça complexa, e muitos trabalhos. Reinaugurado em 2016, o Instituto Industrial Comercial Ngungunhana, em Niassa, hoje forma técnicos em áreas determinantes para o país. As condições que nós temos aqui têm-nos ajudado muito mais para a melhoria do nosso conhecimento, porque nem todas as coisas nós só falamos sem ver, mas sim tem coisas que nós, quando falamos, os formadores têm de levar para lá nos laboratórios e temos visto aquilo que eles falavam na prática. Há 3 anos, o governo de Moçambique investiu em remodelações ao nível das infraestruturas, modernizou as instalações, equipou o Instituto com mais laboratórios, mais maquinaria, mais tecnologia, apostou no ensino profissional qualificado. Nós julgamos que estamos preparados para garantir profissionais altamente qualificados, não é? Para o mercado do trabalho. Eu, a partir daqui, eu penso que amanhã posso conseguir montar uma empresa minha, porque não só trabalharmos, esperarmos que alguém venha nos empregar, mas sim, através desta formação que eu estou a adquirir aqui, possa conseguir montar uma empresa minha, assim também empregar outras pessoas que não podem, que não têm possibilidade ou que fizeram outras áreas que eu vou necessitar dos serviços deles na minha empresa. Governo de Moçambique. A saúde é uma coisa preciosa. Vamos cuidar da saúde, irmã. Eu sou o Bispo Dom João Carlos, da Diocese de Chimoio. Caríssimos, nós estamos sendo assolados por uma grande pandemia. Uma das maneiras de superar esta doença é estarmos juntos naquilo que são as normas de prevenção que todos conhecemos. A higienização das mãos, o distanciamento, o uso de máscara, o evitar aglomerações. Tudo isso é que ajudará a protegermos-nos desta doença e conseguirmos
vencer este mal que afeta todo o país. Toda a religião procura ajudar o homem a crescer e a desenvolver-se enquanto vida. Daí o apelo que vai a todas as lideranças, aos crentes, aqueles que acreditam em Deus. O nosso Deus é um Deus da vida. Então trabalhemos juntos em prol da vida, protegendo-nos e seguindo todas aquelas recomendações que nos ajudam efetivamente a nos proteger desta pandemia do Covid. E é importante que todas as lideranças religiosas sejam o exemplo deste seguimento das normas, para podermos influenciar e ajudar os nossos crentes, aos nossos seguidores que vivam estas normas e sigam plenamente estas normas para superarmos esta doença. A saúde é uma coisa preciosa, vamos cuidar da saúde, irmão. Cá estamos nós, depois de termos conferido esse curto intervalo que deu para beber um pouco de água, porque aqui no estúdio estava muito quente. Muito quente ainda vai estar, porque já recebemos mais 2 convidados aqui no nosso estúdio, que é a Cida Gazela e o Dr. Paulino de Paz. E o Dr. Paulino irá falar a questão da legislação, assim que é, enquanto que a Cida Gazela vai falar no âmbito social, como uma ativista social, falando em torno deste que é o nosso tema de painel de hoje, onde estamos a falar sobre violência doméstica nesse período da Covid-19. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa. Gostaria que, antes de responder a minha pergunta, poder saudar os nossos telespectadores. Vou começar mesmo com a mulher que está aqui, né, que é a Cida Gazela. Muito obrigada mesmo por ter aceito o nosso convite mais uma vez. E antes do nosso intervalo, havia deixado uma pergunta aqui no nosso estúdio, a questão de até que ponto que os aspectos culturais podem influenciar a questão de para que não denúncia das vítimas. Boa tarde. Peço para ligar o microfone. Boa tarde, telespectadores. Sou a Cida Gazela, sou ativista social. Bom, respondendo à questão até que ponto as normas sociais interferem na não denúncia, nós sabemos que Moçambique faz parte de um dos países com maior taxa de índice de violência, não é? E o aspecto cultural tem sido um dos fatores que façam com que as mulheres não denunciem, né? Porque a mulher está lá, foi criada para que ela esteja no lar, não é? E qualquer situação que esteja acontecendo no lar, ela não pode falar, ela foi criada para ser submissa, é aconselhada a fazer tudo o que o seu marido quiser. E quando acontece qualquer tipo de violência, ela é obrigada a não denunciar. Porque primeiro ela começa a dizer, eu já tenho marido, já tenho filhos, se eu denunciar, meu marido vai preso, e quem vai me sustentar? Essa é uma das barreiras. O que a sociedade vai pensar de mim? Aquela mulher é confusionista, foi queixar o marido foi preso. Então, essas questões fazem com que a mulher não denuncie atos de violência. E agora estamos na época de pandemia, os casos de violência têm aumentado bastante. Um dos fatores, temos fator econômico, não é? Que faz com que o marido, a mulher, a renda, como posso dizer, a diminuição de renda, perca de emprego, o excesso de trabalho dentro de casa, não é? E não só. Temos a parte social, que a mulher está lá a conviver todos os dias com o agressor, não é? Então, esse é um dos fatores também. Aquele confinamento acaba criando um estresse e pequeno descuido, não optam pelo diálogo, simplesmente vão para a violência. E as mulheres querem lá estar no lar, querem ser vistas, né? Manter aquele status que a fulana está no lar, acaba se submetendo. Então, essas práticas nocivas, a não denúncia,
acaba também interferindo bastante. Sim, por isso eu sempre aconselho as mulheres, não é? Que elas possam denunciar qualquer ato de violência, porque se nós não denunciarmos, teremos consequências terríveis que até pode levar à morte, não é? Então, eu sempre aconselho que as mulheres possam denunciar. Quando a gente fala da violência doméstica, todo mundo pensa violência doméstica, quem sofre só é a mulher. Podemos dizer que os homens também não sofrem da violência doméstica? E se sofrem, por que os homens ainda têm aquele preconceito ou aquele receio de poder denunciar? Os homens são machistas. Desculpa a expressão. Os homens são machistas. Ainda também se considera que eu exatamente, sou, eu querem posso. se sentir o galo da casa, querem se sentir o rei da casa. Imagine eles sofrem um tipo de violência, ele começa a dizer, eu vou no gabinete, aí quando eu for para lá, a senhora vai me olhar. É sério mesmo que o senhor sofreu. E só por ser homem, ele sente-se humilhado. Então, prefere também estar submisso nas violências todos os dias para manter o status. Eu não posso denunciar porque eu sou homem. E eu sempre tenho dito que a violência recai para homem assim como mulher, não é? Por isso nós agora mudamos muito da abordagem, que é violência baseada no gênero, porque há muito tempo só falava-se de mulher, mulher, mulher. Mas agora a nossa abordagem é violência baseada no gênero, porque também o homem sofre. E o homem sofre um tipo de violência que não é aquela de agressão física, mas um tipo de violência que nós chamamos de violência psicológica. Porque me levou para casa, eu estou sofrendo, não como, em casa do meu pai eu comia, fazia tudo, sem saber também que o marido passa noite e noites trabalhando, dias trabalhando, para satisfazer a família. E em algum momento as mulheres também não reconhecem essa parte e acabam fazendo um tipo de violência que o homem pode não pensar que não é grave, a violência psicológica é grave, por isso em algum momento nós temos casos de suicídio dos homens. E a sociedade faz uma questão simples, aquele senhor era bem casado, era muito bem feliz na família, mas não sabe o que o homem estava a passar, não é? Estava a passar. Por isso eu encorajo a todos que passam numa situação de violência que possa denunciar. Temos os padrinhos, temos a igreja, temos a mesquita, temos o tribunal, temos a procuradoria, temos os nossos polícias. Então, nós temos várias fontes que podem nos ajudar, ou várias instituições governamentais, assim como não governamentais. Temos a Lemusica, por exemplo, também nós da IFARCI, Federação Internacional da Cruz Vermelha, temos essa parte do Departamento de Gênero, fazemos esse tipo de trabalho. Não é? Então, eu aconselho sempre que os homens possam denunciar. Acho a mensagem ficou, hein? Doutor Paulino, ficou a mensagem. E agora mesmo falando com o doutor Paulino, gostaria de saber do doutor Paulino, olhando para este conceito ou este machismo, como vou usar a palavra da nossa convidada aqui, que usou, em que os homens têm aquele receio de poder denunciar, porque acaba olhando o que a sociedade vai dizer a partir do momento em que eu for, por exemplo, ao IPAG ou para o Gabinete da Mulher e Criança Vítima da Violência Doméstica, o que eles vão dizer e não só o que a comunidade poderá dizer. Gostaria de saber, em termos de legislação, o que a lei preconiza caso uma mulher ou um homem sofrer questão de violência doméstica. E boa tarde. Boa tarde. Chamo Paulino Inácio Albino, Departamento de Educação Cívica a nível da província de Manica, do Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica. Relativamente a esta questão que levantou aqui, quanto à própria lei ou a legislação, ela é punível a todos nós, mesmo tanto como mulher como os homens, né? A lei é a mesma para todos. Só que o que acontece realmente é o que a colega aqui estava a dizer do painel, que os homens têm vergonha de denunciar os casos, são poucos. Eu até já temos recebido no IPAS também alguns cidadãos que vêm lá, até a gente assusta, porque o Gabinete de Atendimento, eles encaminham alguns casos ao IPAS, e lá naquela ficha que eles preenchem lá, que eles passam de encaminhamento, aparece o denunciante e a outra parte. Okay. Então, às vezes, assustamos quando aparece primeiro, porque logo aquilo, nós estamos habituados a ver ali
por exemplo, Elisa, João, não sei o quê, queixa contra Francisco, não sei o quê. Mas às vezes a gente recebe, vê João Francisco queixa-se contra Maria, não, João Francisco. E aquilo já chama a atenção. Desculpa, o senhor é que foi, ou um lapso aqui, o senhor é que foi queixar, não, fui eu mesmo que fui queixar, então, até que me parabenizar. Parabéns, mas porque é que são poucos homens que fazem isso. Nós, em 50 casos de denúncia, lá só vai aparecer 2 ou 3 homens que vão lá participar. Porque é aquela situação, vergonha, o que, é que a sociedade vai dizer, eu logo homem, vou me queixar, e logo vou para lá, e tem aquela concepção que quando vou ao gabinete de atendimento só tem lá mulheres que vão atender, e vão me erguer na minha cara, diz, mas o senhor deve queixar contra a sua esposa, não sei o que, e é por aí, mas a lei é disponível para todos eles. E ainda bem, a questão de denúncia, olhando para as atividades lá na comunidade, tendo em conta que fazem sensibilização para que haja denúncia e também para divulgar a questão das leis. Acha que as pessoas em si ou a comunidade têm acatado a mensagem? Fazendo balanço daquela altura, porque nós já tivemos uma época que fazíamos essas atividades assim na comunidade, nos mercados, nos bairros, e algumas instituições. Naquele período nós também notávamos que havia alguma avalanche que as pessoas se aproximavam, iam denunciar os casos. Mas depois de lá para cá, talvez por causa da pandemia, nós também paramos de fazer esse tipo de atividades ali na comunidade, senão só talvez aproveitamos essas vias, plataforma, via da rádio e por ali. Mas notamos que tem diminuído muito nesses últimos casos, mas não porque não há esses crimes que estejam a acontecer, é que estão a acontecer de facto na sociedade, principalmente com esse confinamento, certeza, o normal seria que nesta altura tivesse maior denúncia, mas é o que não está a acontecer, porque alguns têm medo de represália, se eu for lá denunciar, e vão prender, porque já ouviram-se denunciam, esses casos são aqueles casos, são crimes públicos, não se desiste, né? Esse crime não é daquela situação que levantou um processo e depois amanhã achou que fez as pazes com a mulher ou com o marido e vou lá anular a queixa. Esses casos não tem nada disso. Se o caso for denunciado, e o processo vai ter que seguir até os termos finais. E dali as pessoas pensam, né? E se eu vou lá denunciar, então meu marido vai ser detido e é o único que traz a comida dentro de casa, e o que os pais dele vão dizer para mim, o que os irmãos dele vão dizer, vão vir todos para cima de mim, então prefiro sofrer calado. Assim como o homem também, mas o homem não repara esta parte dos familiares, repara só para o machismo dele. O que meus amigos vão dizer? O senhor foi queixar mesmo no gabinete de atendimento, o senhor é corajoso, o senhor não teve vergonha, gostava de dar uma chapada, ela resolvia teu problema, porque a violência doméstica lá que os homens sofrem muito não é violência tal como agressão física, não. É essa violência psicológica, por exemplo, o marido volta do serviço, a esposa não cozinha. Diz que eu não quis cozinhar, o senhor podia muito bem ir à panela. E ele fica calado. Ou por outra, chega aquela que temos outra violência, que é a violência sexual. Ele pode mesmo, a mulher diz, não quero nada. 1 mês, 2 meses, ele só fica sofrendo lá calado. E já tivemos um caso de gênero, que ele chegou e veio lá se queixar por causa disso. É que ele diz, eu não tenho outra amante, não tenho uma namorada fora, eu confio na minha esposa. Se ela vem para a cama, dorme de calções, como eles dizem, dorme de calções, o que é que eu vou fazer? Então já estou cansado que ela decida de uma vez para nós não irmos noutras fases, ou que separemos e ponto final. Okay. E olhando a questão da violência psicológica, acho que o doutor Paulino não pode me responder bem. Olhando para a penalização, a questão de lei, quantos anos, como é que funciona? Porque é algo difícil de poder ver a olho nu, mas para quem sente. Então, provavelmente alguém esteja passando um caso de violência doméstica, ou o nosso telespectador ali está nos acompanhando, esteja passando um caso de violência doméstica, quer denunciar, mas também quer saber qual é a consequência, ou que o violador poderá, ou a pessoa que infringiu essa regra. Qual é a questão da penalização? Como é que funciona isto? Quanto à violência doméstica, eu creio que nesta nova lei, a lei 24, da violência psicológica. Nesta nova lei já não vem plasmado quanto à violência doméstica, praticamente remetemos à lei 29, né, que a lei 29 dava aí a pena de violência 2 a 8 anos de prisão, mas convertível em igual tempo de multa também, é mais ou menos por aí. Mas qualquer também pode se denunciar, só que deve ser por ali. Se eu for a denunciar, o que é que vai ser? É mãe de meus filhos. Também os homens também pensam por ali, é mãe de meu filho e vai correr essa pena. E como é que eu vou ficar com as crianças em casa? Assim como o marido também, a mulher pensa do mesmo jeito. O que vai acontecer de mim daqui em diante? Ok.
E voltando aqui para a nossa girl, nossa mulher aqui que está aqui a representar e falando da questão do ativismo social que tem feito na comunidade, gostaria de saber como é que é possível reverter essa situação da violência doméstica olhando para este período em que nós estamos? Bom, primeiro eu gostaria de responder à questão anterior, questão de penas, não é? Temos sim de 2 a 8 anos, mas quando temos casos graves, não é? Não podemos só olhar a violência doméstica quando, por exemplo, resulta de questões graves, vamos supor violência sexual, ou violência física, mas que resultou numa invalidez, não é? Eu creio que a pena é um pouco mais grave, chega a 16 anos. E aí quando já verifica-se a morte, não é? Violência doméstica, mas que vai resultar a morte, aí o legislador já vai, não é? Julgar de acordo com o nosso Código Penal. Já não vamos recorrer à Lei 29/2009. Vamos recorrer ao nosso Código Penal, porque resultou na morte. E, respondendo à questão que acabou de me fazer, eu gostaria que repetisse, porque já fugiu, não é? Bom, eu queria saber como reverter essa situação da violência doméstica olhando para este período em que nós estamos. Bom, nós estamos num momento muito difícil. Todo mundo está tenso, está estressado por conta desta pandemia. Muita gente perdeu o emprego, muitas pessoas também. A renda familiar baixou bastante e isso, de uma ou de outra forma, acaba contribuindo para o elevado índice de violência doméstica dentro ou no seio familiar. Então, como reverter essa situação? Eu, em particular, como ativista social, eu tenho feito palestras. De modo a sensibilizar a comunidade, primeiro a serem unidos, porque estamos num tempo difícil, não é? Sermos unidos, qualquer situação deve sempre sentar, dialogar, porque não existe melhor remédio a não ser diálogo. Se as pessoas não sabem dialogar, o resultado é violência. Qualquer coisa que for acontecer, o casal ou a família sentar, resolver na base de diálogo, vão ultrapassar. E sempre deve existir compreensão, não é? O casal ou a família deve sempre pautar também pelo princípio de compreensão e de perdão. Porque também existe a pessoa quando faz algo errado, não sabe pedir perdão, a outra parte também, ou quando pede, a outra parte não perdoa, isso também acaba criando um clima tenso dentro da família e o casal fica muito tempo sem se falar e também aquilo vai afetando não só o casal, mas sim a família inteira, os filhos, porque numa situação de violência não é só o marido ou a esposa que sofre, mas também os filhos. Sofrem, só que sofrem calados. Ele só vai manifestando o sofrimento dele nas suas ações ou no comportamento. Por isso que muitas das vezes a criança fica agressiva, e também tem a tendência sempre de bater na outra criança quando está numa brincadeira. Então, as nossas palestras têm surtido muito efeito. O remédio é só aconselhamento, é palestra, para que o homem, quando eu falo de homem no sentido geral, homem assim como mulher, possa mudar de comportamento ou possa mudar de mentalidade. E sempre dizer que, olha, quando existir algo, temos que sentar, conversar, não é? Esse é o único remédio que até então nós temos mostrado para a comunidade, que é possível ter uma família que viva né, feliz sem atos de violência. Tem aquelas pequenas discórdias, não é? Mas sempre que terminam em diálogo. Então, esse tem sido o nosso trabalho, muita palestra, muita sensibilização, muita campanha na comunidade. E eu tenho sempre recebido casos, mesmo de noite. Cídia, nós estamos a passar isto. Há 2 dias, foi um sábado, que uma das moças foi fazer o TPC em casa do colega e acabou sendo violentada. Estamos falando 6 de abril, não quero pronunciar o nome, por questões de segurança. E a moça acabou sendo violada com seu colega. Ela não denunciou, e eu dei orientação ao telefone, que ela não pudesse tomar banho, não é? Que ela pudesse correr ao hospital ou na polícia para ter ajuda.
E por ela sentir-se ameaçada, ela não foi. Ela não foi, e dia seguinte, quando eu perguntei, ela disse que eu não fui queixar, porque eu sou viente, eu sou da Zambésia, não tenho família cá, estou sozinha, então se eu for a denunciar, estarei a comprar uma briga com residentes daqui. E ela simplesmente ficou. Eu sensibilizei, fiz todos os possíveis, mas o medo falou muito maior. Por isso também há termos essa parceria entre a sociedade civil e o governo, porque eu posso ajudar ela fazendo denúncia. Eu posso denunciar. E simplesmente eu só fornecer os dados e a polícia ir lá, não é? Tinha indícios que ela foi violada sexualmente. Então, o governo e a sociedade civil devem sempre andarem de mãos dadas, juntos, para que nós possamos combater casos desse gênero. O que significa que o governo também deve fazer a sua parte, a questão de proteção da própria vítima. Exatamente. Se a vítima não denunciou, é porque ela também viu, por um lado, a fragilidade do nosso governo, não é? Em questões de proteção a vítimas. Ela pode denunciar, denuncia, mas volta para casa. E o agressor conhece na casa dela, conhece na faculdade onde ela trabalha. Como que fica a proteção dessa vítima? Sim. E olhando nisto, porque bem antes acabou frisando que não é só a vítima, mas também não é só o casal em si, mas são os próprios filhos, porque o que acontece é que com o andar do tempo os filhos poderão ter aquele comportamento que meu pai sempre batia, meu pai sempre fazia aquilo, então os pais acabam esquecendo nisso, que a partir do momento que vocês têm aquele comportamento desviante para com os seus filhos, consequentemente, os filhos também terão esse tipo de comportamento. Por essa questão é sempre muito bom, como diz o ditado, é melhor cortar um balde pela raiz. Então, acho que o diálogo em si é bom para em qualquer circunstância, deve ser a base-chave nesse sentido. Exatamente, exatamente. Porque se acontece alguma coisa e o pai ou a mãe senta, não é? Os filhos vão notar que aqui aconteceu alguma coisa, mas os meus pais sentaram. Não é? Até em algum momento os pais dizem que é gabinete, não é? Eles vão no quarto, conversam, para não exporem a criança nessas questões de violência, porque aquilo vai refletir mais tarde, reflete no comportamento da criança, não é? E também sentar com as crianças, explicar esses temas, conversar, assim como nós estamos aqui sentados, abordar esses temas. Os mais velhos têm sempre dito assim, a criança é criança, não entende. Eu digo não. Eu trabalhei com criança, fui educadora infantil. Criança entende muito mais que nós pensamos. Percebe muito bem as coisas. E sentando com as crianças, não importa se a criança tem 2, 3 anos. 2 anos já consegue decifrar alguma coisa. Não é? Então, sentar com a criança, conversar, abordar temas relevantes. Estamos a falar de abuso sexual, assédio sexual, violência, e sempre educar os filhos como conviver com outras crianças fora de casa ou dentro de casa. Sobretudo, proteção. Mas agora as pessoas dizem que está na moda, né? Deixam a criança na escolinha, vão levar às 16 horas, nunca sentam com a criança. A criança vai crescendo sem aquele amparo dos pais, sem conhecer, sem dialogar, porque nós temos que ser amigos de nossos filhos. Com certeza. Não é? Para que os nossos filhos, nós sejamos espelho deles. E eu já vi o meu filho a dizer assim, eu quero ser como minha mãe é doutora, quero ser como... E aquilo eu senti que o meu trabalho reflete de algum modo, né, na vida dos meus filhos. E até ele diz, mãe, eu posso ser jurista ou eu posso ser engenheiro como meu pai. Então isso quer dizer que nós sempre sentamos com os nossos filhos, abordamos coisas que mais tarde vai influenciar positivamente na vida deles. E falando disso, me recordei que ontem mesmo vi uma criança de 2 anos, encontrou um balde de sabão, pegou e abriu a torneira, começou a lavar. Mas no mesmo local, passou uma pessoa bem crescida e simplesmente entrou naquele local. Aquilo me espantou de certa forma. Por essa questão, o fato de nós olharmos a criança como se tivesse uma mente infantil. Tábua rasa, dizem tábua rasa. Então nós não podemos olhar assim. A partir do momento que nós conseguimos educar os nossos filhos, como já fizemos menção sempre, que o diálogo é a chave de tudo, em qualquer circunstância. Nós não podemos sentar simplesmente porque houve uma briga. Exatamente. Podemos sentar num momento de felicidade ou alguma coisa
coisa aconteceu no serviço, alguma coisa que simplesmente algo curioso que nós vivenciamos nosso dia após dia, pode ser um motivo de conversa também. Contar vitórias Aí está. do dia a dia que o casal conseguiu, e isso vai impactar de alguma forma na vida da criança. Agora, viver um clima de violência em casa vai influenciar, sim. Por isso temos muitos jovens com tensão alta, não conseguem explicar quais são os reais problemas mesmo. O médico, quando vai lá no médico, o médico, primeira coisa, pergunta: meu senhor, caro jovem, o senhor é casado? Não, doutor. O senhor bebe? Não, doutor. Fuma? Não. O médico começa a procurar qual é a causa de tensão que aquela criança... Que aquele jovem tem... Jovem, 18, 19 anos, está com problemas graves de coração. Mas lá em casa, o clima não está bem. Ele pode não conseguir conversar com os pais, porque começa a dizer: eu vou iniciar como conversar com eles. Em algum momento tem crianças atrevidas pedir conversar com os pais, mas a resposta se calhar não tem sido boa. Estou ocupado. Estou ocupado, você sabe que eu estou ocupado e eu tenho que procurar comida para você comer, a cama que você dorme é minha, a comida que você come é minha, e tudo que você faz aqui, graças a eu, quer conversar aqui comigo? Qual é o assunto que você quer tratar? Não é bom perder tempo lendo teus cadernos, mas nem sempre ler os cadernos. Uma conversa com mãe, com pai, alivia, cura algumas dores, se calhar que o jovem... Porque não são os problemas lá dentro de casa. Se calhar houve um problema fora de casa. Mas o jovem quer se libertar, procurar apoio. Não consegue ter apoio dentro de casa. Pois, por essa questão, o nosso melhor amigo é a pessoa de casa. Realmente. Nós não podemos olhar o nosso melhor amigo como alguém de fora, porque provavelmente vem e vai. Então, aquela pessoa, aquele que nós conseguimos ver dia após dia, conseguir ver um sofrimento, um momento de alegria, de tristeza, assim em diante. Vamos prosseguir com o Dr. Paulino. Gostaria de saber, olhando em vossa atividade, qual é o papel da família e da sociedade perante a vítima? Eu digo que o papel da família e da sociedade é de apoio contra aquela vítima, né? Porque naquele momento aquela pessoa, aquela vítima quer esse sustento, porque é aquilo também que vai fazer, que vai lhe motivar a prosseguir com o caso. Porque se ele não tem aquele apoio, ele fica com medo da própria sociedade. Se eu for a denunciar, quer dizer que todo mundo, ninguém está a favor de mim. Então todos vão me ver como uma fita má neste ato. Então o que tem que acontecer é que a própria sociedade tem que dar este apoio, tem que dar essa liberdade. E principalmente os familiares também que deem esse incentivo a elas, que não deixem se violar, ser violada psicologicamente ou qualquer tipo de violência e ficar calada, e deixar por isso mesmo achar que isso é normal. Denunciem esses casos. E também que esteja sempre a haver a possibilidade de sentarem toda a família e conversarem de tudo, das coisas más e das coisas boas. Não posso falarmos de coisas bonitas em casa, porque na hora da coisa ruim todo mundo fica calado, não quer dizer nada. Então temos que falar de tudo mesmo. E isso vai ajudar mais a pessoa a se abrir e não vai ter medo de participar alguém. Mesmo que tenha um familiar, porque é daqueles familiares que a gente vai lá para expor uma situação e logo já está a tirar a perna. O que é isso? Vai lá resolver isso com os teus familiares, lá com o teu marido. Então, não. também tem sido um dos erros mesmo das autoridades em criar essa barreira. Exatamente. Então, é esta abertura que tem que haver mesmo da própria sociedade, assim como dos familiares, das pessoas mais próximas, amigos e vizinhos, também incentivar que haja violência, que não haja violência. Mas se isso acontecer, que essas pessoas têm de se abrir e têm caminhos próprios para denunciar. Porque se deixa acontecer a primeira vez, não, foi a primeira vez, vou deixar passar, é o começo. Lá vem a segunda, não, foi só desta vez. Lá vem a terceira, a quarta, ninguém sabe o que vai acontecer. Já não há violência pequena ou mínima, violência. Tudo é violência, então tem que ser denunciado logo a priori, ou conversar, fazer com que essas violências não aconteçam na sociedade. E ainda mesmo com o doutor Paulino, porque o que tem havido é que alguns pais e encarregados de educação pensam que a partir do momento em que você está a dar aquela educação financeira, consegue pagar faculdade, pagar escola, pagar alimentação para o seu próprio filho, já é o básico. Já dei tudo para meu filho. Agora vou me preocupar com a minha própria vida. Então, como um pai, qual é a mensagem que eu gostaria de deixar para os outros pais que estão assistindo nesse exato momento?
E como pai, eu diria que não basta nós termos que dar ajuda financeira, pagar a faculdade, pagar e tudo mais, sei lá, até para as festas, darmos essa liberdade toda. O que temos que dar mais, até além do dinheiro, é a nossa presença quanto aos nossos filhos. Estamos mais abertos, termos mais tempo a conversar com eles do que darem dinheiro, porque dinheiro só vai à festa com os amigos, vai comprar uma sapatilha, ou às vezes, se calhar, esse dinheiro até nem vai para a sapatilha, vai para uma cerveja, se calhar, lá fora. Então, mas se a gente tem mais tempo a conversar com nossos filhos, falamos do que é mau, do que é bom, o que é que a sociedade quer agora, o que é que isto é, aquilo, tudo de ruim temos que falar aos nossos filhos. Agora temos aquele tabu, às vezes, que não, eu não posso falar isso com meu filho e o que é que ele vai ter na mente dele. Né? Mas as crianças de agora já sabem quase de tudo, na escola aprende de tudo. Então, é melhor que nós nos abrimos para nossos filhos e falamos de tudo e mais alguma coisa. Não escondemos nada para nossos filhos. E são assim que vamos ajudar a própria sociedade. Ok. Pois é, e vamos voltar à mesma pergunta para a Cídia Gacela, olhando para esta pergunta mesmo. Qual é o papel da sociedade e da família para contornar a questão da violência doméstica? Eu sempre tenho dito o seguinte, não é? O nosso papel é prevenção e resposta da violência. Primeiro temos que prevenir. Segundo, temos que dar resposta da violência. E prevenção é para que não haja, não é? E resposta, caso houver, como podemos fazer? Primeiro, temos que nos condoermos com a vítima e darmos apoio. Pelo menos essa vítima deve ter os serviços básicos disponíveis. Estou a falar da justiça, saúde, ação social. E esses serviços devem sempre demonstrar a disponibilidade para a vítima. A sociedade, como eu já disse, tem esse papel de proteção. E eu tenho sempre abordado esse tema de gestão básica de casos, prevenção e resposta de violência baseada no gênero. Eu tenho ensinado à comunidade como prevenir e gerir essas situações. Eu atualmente estou a trabalhar em 3 distritos, Makati, Sussundenga e Mussorize. Eu tenho tido um feedback muito positivo. Não é? Eu estou a falar concretamente da comunidade de Muvumbi, Makati. Aquela comunidade era esquecida, ou foi esquecida. Quando eu fui lá a primeira vez trabalhar, eles não sabiam. Existe comunidade que não sabe o que é violência. Eu tinha que começar de zero, ensinar aquela comunidade o que é isso de violência, como se manifesta. Fazer um focus group, é uma atividade que nós chamamos de focus group. Primeiro, a comunidade deve identificar o problema. Para você saber o que é problema, você tem que saber que isto é problema. Identificar o problema. Então, na base desse problema, quais são os possíveis ou as possíveis soluções? E a comunidade, graças a Deus, agora é mais resiliente. E me chamam de pequena lá. Aquela nossa pequena sempre tem que vir fazer. Quando eles tratam casos de violência, quando acontece violência naquela comunidade, tem um tipo de violência que os líderes comunitários não resolvem. No caso de abuso sexual, devem imediatamente reportar para autoridades competentes, neste caso o tribunal. Quando eles reportam, eu ensinei eles a ir correrem atrás daquele caso, procurar saber do veredito final, como está aquele caso. Isso também vai prevenir aquilo que nós chamamos de, como poderia dizer, porque muitas das vezes o agressor é solto, não é? E a comunidade não questiona. Eu disse para aquela comunidade, quando vocês identificarem um caso de violência que não esteja na vossa alçada, encaminhe imediatamente para o tribunal vai resolver. E vocês devem saber como foi o caso, o final da história, se foi condenado, quantos anos. Então, nós vamos ter sucesso nas nossas ações. Prevenir e dar resposta. Esse é o papel grande para cada um que está na comunidade. E olhando mesmo da vossa atividade, olhando para esta comunidade onde você já fez menção, onde trabalha, gostaria de saber quais foram os problemas que mais afetavam esta comunidade? Violência sexual e agressão física eram grandes problemas. Um bocadinho da violência, violência social, né? Nesse caso em que tem muitos homens ciumentos lá. Não querem que as esposas andem, não querem que as esposas se reúnam, fazer aquilo que nós chamamos chitique.
nenhuma mulher de Makati, comunidade de Muvumbi, deve participar nessas atividades. E violência sexual, as meninas sofriam muito. Tivemos casos de morte. E que a mãe da menina participou nessas atividades. E ela ficou muito grata porque aprendeu como prevenir e dar resposta daquilo aí. São esses problemas. Mas atualmente as coisas já mudaram, não é? Agora já temos mulheres fazendo chitique lá. Já temos pequenas associações em Muvumbi que estão na área de agricultura. E isso mudou graças a um trabalho feito ano passado. Então, são esses tipos de violência, muito mais agressão física, abuso sexual e violência social, né? Retenção, ou como poderia dizer. Não deixar que a mulher ou a criança tenha convivência com a sociedade ou com outras pessoas. Mas, graças a Deus, Muvumbi é um exemplo, é uma das comunidades modelo. O que podemos dizer que há uma necessidade de fazer um trabalho rígido nas comunidades, nos distritos, porque nós também aqui na cidade de Chimoio é muito fácil ver, porque todo mundo já sabe o que é violência doméstica, em qualquer canto nós escutamos, mas nas comunidades há um trabalho muito grande. Gostaria de falar com a doutora Paulina a questão disso, olhando para o vosso trabalho, quais são os pontos onde que fazem esse trabalho, se consegue chegar lá na comunidade, onde para vocês nota que há uma necessidade de se fazer esse trabalho. Muito obrigado. Mas, para falar a verdade, nós não conseguimos exatamente chegar onde devem chegar esse nosso trabalho, porque onde é necessário muito do nosso trabalho é lá nas comunidades, lá no interior. Então, às vezes não é fácil chegarmos até lá, mas talvez até por via vossa, né, da televisão, via da rádio, provavelmente aí é capaz disso chegar àquele cidadão lá no canto. Porque há distritos que a gente está mais aqui ao redor ao cimento, e um pouco pelos bairros, não mais de 20 quilômetros do bairro, da cidade do cimento. Então, praticamente, essas pessoas já têm uma noção básica, mais ou menos. Mas mais para o interior, exemplo, vamos falar aqui de uns mais 100 quilômetros adentro, não sabem nada disso. Eu lembro que fomos para um distrito de Catandica, uma localidade de Catandica no ano passado, fizemos uma palestra lá naquela zona, em que estávamos a levantar a situação da violência patrimonial. E que lá levantaram os senhores, os homens levantaram-se, né? Isso aí não pode ser. Como vão me penalizar por uma coisa? Eu estou a vender, pato é meu, eu que criei. Né? A casa já é cheque, já não quero essa casa, aquela do lado já não quero, vou vender. Então, onde é que entra a minha esposa? Ela está aí, nem sabe como eu trouxe o pato, como é que eu tive esse dinheiro, o que é que eu fiz? Então, como é que ela vai se meter nos meus bens? Aquilo é meu. Né? E quase fazia barulho aí porque não queria ouvir falar de violência patrimonial, porque acha que isso não pode acontecer, é coisa dele, ele pode desfazer como bem quiser daquele patrimônio. E que nós tínhamos que tentar sensibilizar ele. E, além disso, acredita que também ficamos espantados até, além de ser um homem também levantaram duas senhoras, né, em Catandica, a dizerem que nós não devíamos divulgar aquilo porque estamos a trazer e dizer que, desculpa, em lugar vulgar, que estamos a trazer e vão pôr muitas mulheres solteiras, vão ser, como é que se diz, aquela linguagem de mulher de muitos homens, né? Vai nos obrigar a sermos adulteiras, vamos ter que andar com muitos por causa disso. Por quê? Porque estávamos a falar daquela situação violência patrimonial, no caso de no caso da divisão dos bens na separação, né? Que todos tinham os mesmos direitos, 50% para cada um, aqueles disseram, não pode acontecer. Então eu vou fazer isso, eles falavam lá em dialeto, urure, né? Eu vou fazer urure porque eu sei que não vai acontecer nada. Depois vou dividir com ele e ainda ele vai ser tirado o dinheiro no salário dele para sustentar meus filhos, minha vida está aí. Também vou me meter com outro, vou fazer minhas coisitas, quando eu ver que já tenho, também vou me meter na minha vida e ele vai se separar e vamos dividir as coisas. Vocês não podem divulgar isso. Era uma senhora a dizer isso. Mas tentamos de muitas maneiras sensibilizar ela, que as coisas eram assim, mas nós saímos de lá, mas elas não ficaram satisfeitas. Menos as duas senhoras que levantaram esse barulho não saíram satisfeitas. Não gostaram disso. O que significa que deve haver um trabalho mesmo de base para consciencializar essa própria população. E não só, também os líderes comunitários também devem exercer um grande papel. Eu acredito que esse papel tem que ser mesmo também dos líderes, religiosos também, até porque muita gente ouve mais a igreja, né? Então, talvez naqueles cultos, no meio do culto, que o pastor pare e saia um pouco da Bíblia, vai na se fala dos problemas, dos costumes, além daqueles caseiros, mas que a nossa
o nosso povo tem que saber, é a cultura do povo, tem que saber. Então, há muita necessidade mesmo da divulgação das leis. Ok. E, doutor Paulino, últimas considerações já para os nossos telespectadores, se possível, uma orientação, uma mensagem de motivação para os nossos telespectadores. Que só para terminar, que este tema não termina, simplesmente para aconselhar os nossos concidadãos, a população em geral, que não deixe que a violência prossiga. Né? Que denuncie qualquer ato de violência, qualquer ato, não acha que é um ato pequeno ou um ato grande, qualquer coisa que não seja normal, que denuncie. Se não tem coragem de ir, aproxima alguém mais próximo, um tio, um primo, e que vão ajudar a encaminhar o caso às instâncias competentes. E nada de violência doméstica. Pois é, nada de violência doméstica. Gostaria que a Alcida também deixasse últimas considerações e, como mulher, qual a mensagem que gostaria de deixar para as mulheres igual a si e como que as mulheres podem denunciar caso do gênero. Que não dá para citar, né? Sim, primeiro eu quero deixar um desafio para a IPAS, não é? Fazer mesmo o trabalho de base. Quando nós falamos de normas costumeiras, sei que é muito difícil alguém mudar de uma hora para outra. Sim. É um processo. E que também haja tendas jurídicas, não é? Na comunidade, naquelas zonas muito recônditas em que não há acesso tão fácil assim, não há acesso à justiça com muita facilidade. Também, só para agradecer pelo convite e dizer, nós não podemos aromatizar a violência, dizer que ele me bate porque me ama, é mentira. Se te amasse, cuidaria-te muito bem. Se te bate, não te ama. Então, não podemos aromatizar a violência, temos que priorizar o diálogo, estamos em tempo difícil de pandemia, temos que ser família unida, acima de tudo, sentar, conversar. Pais, sentem com os filhos, esposo, sentem com tua esposa, união acima de tudo, diálogo sempre em dia. Qualquer questão é só aproximar uma pessoa para conversar, em qualquer situação de violência. E não só temos instituições, não é, de direito, nesse caso o tribunal, temos a polícia, e esses estão lá 24 horas para responder essas situações. Então, denunciem. Para nós evitarmos que haja violência, então, deve haver prevenção. Devemos prevenir sempre na base de diálogo. Muito obrigada. Obrigada a nós. Denúncia. Essa foi as últimas orientações que os nossos convidados deixaram ficar para si, amigo telespectador. Isto não é... Não estamos a terminar nosso programa, não, porque há mais coisa boa para si, mas vamos conferir um curto intervalo e voltamos já já. Saúde é uma coisa preciosa, vamos cuidar da saúde, irmão. Eu sou Gibson Mussense, músico da província de Manica, residente na cidade de Chimoio. Meus irmãos, estamos num momento que o país está afetado com a pandemia do coronavírus. Antes de fazer qualquer coisa, então lavemos as mãos com sabão ou com cinza. Sempre que você sair de casa, pega na sua máscara, coloca a máscara, daí pronto, já podemos fazer qualquer atividade que for. Este momento que o mundo está a passar é um momento que todos temos que estar unidos e procurarmos forma de sair nesta situação. Não pode se apertar mão, saudação pode ser à distância, 1,5 metro a 2 metros, isso é para que esteja você bem protegido. Quando não tem nada a fazer na cidade, fica em casa. Neste momento desta pandemia, eu estou a fazer a música em casa, tocando a minha guitarra. É um momento, de facto, de cada um ser responsável por si e fazer a questão de fazer o máximo possível de se prevenir para que esta doença não venha a matar desta maneira como está a matar esses dias que está a acontecer neste momento. A saúde é uma coisa preciosa, vamos cuidar da saúde, irmão.
em curso grandes mudanças em Niassa. Agradecer ao governo por pensar em nós, é claro que sempre pensou, né? Mas agora, porque prometeu, está a cumprir. Então, só felicidade. Hoje em dia, os cuidados de saúde estão mais perto das populações. Há novas unidades sanitárias, maternidades, unidades pediátricas, há mais equipamentos hospitalares, laboratórios e mais profissionais da saúde. Em 2015, nós tínhamos apenas cerca de 75 médicos e neste momento temos cerca de 140 médicos. Quer dizer, duplicamos o número de médicos na província de Niassa. E fomos mais longe do ponto de vista de colocação. Ao nível dos nossos distritos temos pelo menos 2 médicos colocados e também iniciamos o processo de colocação destes médicos ao nível dos postos administrativos. Construído de raiz, o Centro de Saúde de Moaquia, na província de Niassa, é mais um grande ganho para as populações. Não hakala la pahine no hospital, não tapele hospital, ida ho to kweno. Ana no haniyar la kamawan, niyar la hospital wen. Era um posto pequeno, onde tinha uma sala e um quarto e na altura era muito difícil e a consulta e estava de lado. Quando já havia muitas pessoas, o que acontecia? As pessoas ficavam no relento, no sol, porque já o espaço foi menor. No passado, andávamos à volta de 40 a 50 pacientes em média, atendidos por mês, e agora andamos à volta de 120 a 130 pacientes, tanto atendidos. Significa isto que há uma maior aceitabilidade. E o outro aspecto é a componente de partos fora da maternidade. Portanto, com esta infraestrutura, com melhores condições ainda, de certa forma temos estado a sentir que dentro tanto desta comunidade há uma redução drástica, à volta de 60% a 70% de partos tanto fora da maternidade. Niassa está a mudar. Crianças vacinadas, mamás assistidas nos partos, a saúde avança para o bem de todos. Governo de Moçambique. A saúde é uma coisa preciosa, vamos cuidar da saúde, irmão. Eu sou o Bispo Dom João Carlos, da Diocese de Chimoio. Caríssimos, nós estamos sendo assolados por uma grande pandemia. Uma das maneiras de superar esta doença é estarmos juntos naquilo que são as normas de prevenção que todos conhecemos. A higienização das mãos, o distanciamento, o uso de máscara, o evitar aglomerações. Tudo isso é que ajudará a protegermos-nos desta doença e conseguirmos vencer este mal que afeta todo o país. Toda a religião procura ajudar o homem a crescer e a desenvolver-se enquanto vida. Daí o apelo que vai a todas as lideranças, aos crentes, aqueles que acreditam em Deus. O nosso Deus é um Deus da vida. Então trabalhemos juntos em prol da vida, protegendo-nos e seguindo todas aquelas recomendações que nos ajudam efetivamente a nos proteger desta pandemia do Covid. E é importante que todas as lideranças religiosas sejam o exemplo deste seguimento das normas, para podermos influenciar e ajudar os nossos crentes, aos nossos seguidores que vivam estas normas e sigam plenamente estas normas para superarmos esta doença. A saúde é uma coisa preciosa, vamos cuidar da saúde, irmão.
hama dzangu inini ndinozwi Narciso Alberto, ndiri munhu unoemba, ndiri munhu unoita nyambo kudakadzisa munhu wese. Hama dzangu, musaite zviro zvemusekenyera, musaite zviro zvekasuwada ngenguwa ino yatiri, inguwa yakashata, yakashatisisa. Hino kundoti chiro chisati chakugumira, unozviona kuita mvura mumabvi kuti apeno hawa hauna ari kubatana nazvo, apeno ari kusongana nazvo, inini hazvindibati. Hama dzangu tinopera tikange tichiita musikazwa wakadaro. Chikumbiro chandinacho ngechekuti pese patinofamba ngatikarawe nyara nesabau, mwese mwatinohamba mune mabharidhi anomvura. Hazvina ndaa kuti ndakarawa kashanu kana kagumi kana makumairi. Chatinodikwana kudziirira upenyu hwedu, ngekuti kadzirira upenyu hwedu tinonga tichidzirira nguwa imweyo noupenyu hwamweni anhu atinonga tasiya kumba neatinonga taona nawo ngwanza. Kunyangwe muri mushapa pari panyumba tinodikana kusiya uya mukana unozwi distanciamento nge1 metro kuna kana kudarika apo napapo. Kunza kwazvo hazvidikwani kundobuda panyumba kuri kundoherereka musina palano naimwe musoro kundohamba basi neprograma hamuna. Munodikana kubudawo neurongwa hwakanaka kuti ndiri kubudira chiro chakati uye kubatana nyara. Mazuva mairi ano aya nhenda yeda yashatisisa madzangu, ngatisiye kunza kekubatana nyara. Rimweni dambudziko apa ratisikadi kuzwa ngerekupasana mabezho, akuchina mabezho kana nemarufu tiri kuzwa kuti hai azvichaiti kuti muende anhu akawanda, kunodikana numero yakati. Nemwo hama mafirwa zwisisai kuti nguwa ino yatiri haizi kunaka. Mushatwara bundu rokuti angana hazi kuuya parufu pangu. Handizvopi zvingadaro. Musakanganwe zvekupfeka mashkara aya, uye mashkara aya mukapfeka, pfekai mashkara mufukidza pese apo. Musapfeke mashkara basi makateredza, ngekuti tinoziya kuti nhenda iyi inobatwa ngepamusana pekufema. Inhenda inohamba nemhepo. Amweni ari kuti amuditi maakusubiri, amusubiri. Uri kusubiri musoro mwenyu mukurangarira kwenyu. Uye kupfeka kunonga kwechiita mashkara, munodikana kuti munatse kuiti kwiri ndindi, ngaisanatse kuti kwiri. Ndo masoko andada kuti ndisiye, ngekuti aripo anopfeka mashkara aya, imweni iri kumucheto, imweni muromo uri panza, umweni mhino yakafukidzika. Mhino nemuromo zvese ngazvifuke bhurangeti. Saka tinodikana kuti tizwe mutemo unonga wechibhuyiwa mbakuru emunyika neanoonera ngezveutongo. Saúde é uma coisa preciosa, vamos cuidar da saúde.